Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Eduquiação na TV. Para quem ainda não me conhece, eu sou a diretora Daniela. Vamos à nossa programação de hoje. Para esse nosso encontro, teremos conteúdos nas áreas de linguagens, ciências humanas e da natureza e artes, com os seguintes temas: zona urbana, zona rural, impactos causados no nosso meio ambiente. Aprenderemos também a produzir alguns brinquedos com materiais reciclados. E para começar, como sempre, teremos aquela leitura inspiradora, onde daremos voz à periferia e celebraremos a diversidade. Então é isso. Fiquem comigo e curtam muito a nossa programação de hoje. Até já! Olá, eu sou a professora Vanessa e trago hoje para vocês o agitador cultural, o poeta da periferia, Sérgio Vaz. Sérgio Vaz é lá de Taboão da Serra, da Grande São Paulo. Ele fundou a Cooperifa, uma cooperativa onde acontecem saraus literários que visam fomentar a leitura e a escrita, especialmente no meio dos jovens. Mas não pense que lá acontecem apenas saraus literários. Acontecem também discussões, reuniões, diálogos para tentar diminuir os problemas que essa população dos bairros periféricos vivencia, como a discriminação, o desemprego, a violência. E eles não tratam apenas desses temas, eles também tratam do amor e da solidariedade. Em 2009, o Sérgio Vaz foi considerado um dos homens mais influentes do nosso país, tanto que ele viaja ao Brasil levando um pouco dessa diversidade cultural, levando um pouco dessa voz da periferia. E nesse momento eu convido você a conhecer, por meio dessa poeticidade dele, que nos faz mais coletivos, mais próximos, mais humanos, um pouquinho do que é magia negra. Vamos lá? Magia negra. Magia negra era o Pelé jogando futebol, o Cartola compondo O Mundo é um Moinho e a Travessia de Milton Nascimento. Magia negra é o poema de Castro Alves e o samba de Jovelina. Magia negra é Djavan, Emicida, Racionais MCs, Thalma de Freitas, Simonal. Magia negra é Drogba, Fela Kuti. Magia negra é Dona Edith recitando poesia no sarau da Cooperifa. Carolina de Jesus é pura magia negra. Garrincha tinha duas pernas mágicas e negras. James Brown e Milton Santos é pura magia. Não posso ouvir a palavra magia negra que me transforma num dragão. Michael Jordan e Michael Jackson, magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Dona Ivone Lara, Jefferson D, Jorge Mendonça, Daiane dos Santos, magia negra. Magia Malré, Malim Calafate. Fabiana Cosa, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker, Nelson Mandela, Tupac, Luiz Gama, Conceição Evaristo. É isso que chamo de escura magia. Magia negra é Malcolm X, a marcha de Harry Belafonte e Martin Luther King. Mussum, Zumbi dos Palmares, João Antônio, Candeia e Paulinho da Viola. Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Nina Simone. É mais do que magia. Eu faço magia negra quando danço Fundo de Quintal e Bob Marley. Cruz e Souza, Zósimo, Spike Lee. É magia negra neles. O Moja, Espírito de Zumbi, Afro-Cotebã. É Mestre Bimba, é Vai-Vai, é Mangueira. Todas as escolas de samba transformando quartas-feiras de cinzas em alegria de primeira. Magia negra é Sabotagem, MV Bill, João Melo. Magia negra. Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo. Magia negra é o rap, o samba, o blues, o rock, o hip hop de África Bambata. Magia negra é magia que não acaba mais.
É Easy e mais um monte de gente que é magia negra. O resto é feitiço racista. Olá, crianças! Hoje eu preparei uma aula muito especial. Teremos um quiz. Eu vou fazer algumas afirmações e vocês terão que pensar e responder se estão certas ou erradas. Você aí de casa pode participar também. Vamos lá? Estão prontos? Estamos prontos. Primeira afirmativa. Crianças do campo não jogam videogame. E aí? Falso, professora. Totalmente falso, ó. Ela que é do campo, que é da chácara, joga mal, muito mal, mas joga. Segunda afirmativa. Crianças do campo têm mais contato com animais diversos. Verdadeiro, Pro, verdadeiro. Porque eu moro em chácara e lá tem porco, tem vaca. E são animais que não tem no bairro aqui da cidade. Muito bem. Terceira afirmativa. Crianças da cidade brincam de subir em árvores. Ah, é verdadeira, professora. Eu sou da cidade, eu brinco, tá certo. A Inês é melhor do que eu nisso, mas eu dou conta. Isso mesmo. Quarta afirmativa. Somente crianças da cidade se divertem com jogos eletrônicos. Falso, falso, Pro. Sabe por quê? Porque as crianças da cidade se divertem muito, sabe? Com jogos eletrônicos, videogame. Mas eu lá e meus amigos na chácara, a gente também gosta, gente. É muito legal. Isso mesmo. Quinta afirmativa. Crianças do campo não vão para a escola, estudam em casa. É falso, professora. Nossos colegas aqui, tudo, tem um monte de gente da chácara, do sítio. Ó, o Ser é da chácara e tá aqui. Isso mesmo, muito bem. Sexta afirmativa. Crianças da cidade não têm contato nem com animais e nem com a natureza. Ah não, Pro, aí é falso. É falso porque lá na minha chácara a gente tem um monte de animais. Mas as crianças da cidade também têm contato com gato, com cachorro. Se quiser ver capivara, é só vir na represa. Ah, e também tem o bosque lotado de animais que fica também na cidade. Isso mesmo. Como nós pudemos perceber, tanto as crianças que vivem no campo como as que vivem na cidade jogam videogame e adoram jogos eletrônicos, por exemplo. As crianças que vivem no campo normalmente têm um contato maior com alguns animais que as que vivem na cidade não têm. Porém, as crianças da cidade podem sim brincar em contato direto com a natureza. A maioria das crianças do campo já tem acesso à internet, então não podemos falar que essa é uma atividade exclusiva de quem mora na cidade. Tudo isso porque hoje o campo e a cidade estão cada vez menos separados. Nossa, Pro, conta mais pra gente, tá muito legal. Claro, o município abrange tanto a zona rural como a zona urbana. E cidade é o nome que nós damos para a parte urbanizada da cidade. Vamos ver aqui agora um gráfico. A parte azul representa a população urbana de São José do Rio Preto e a parte verde simboliza a população rural. Você viu, Adriano? Tem muito mais gente na zona urbana do que na zona rural. Muito mais. Temos aqui agora uma paisagem rural. É uma grande plantação de café no ano de 1930. Observem quantas pessoas estão trabalhando nessa plantação. Temos agora uma pequena propriedade rural. A plantação de hortaliças é feita por uma família. Agora temos novamente grandes propriedades com grandes plantações. Porém, essa é diferente da primeira imagem que eu mostrei. Pois aqui, ao invés de ter várias pessoas trabalhando, temos o trator e o avião que fazem esse trabalho. Temos agora uma paisagem urbana bastante antiga, como podemos perceber pelo tipo de construção. Também podemos observar que está construída em uma região bastante montanhosa. Agora temos outra paisagem urbana no município de Badibacite, que é bem próximo daqui de Rio Preto. São José do Rio Preto, uma foto aérea da nossa cidade. Podemos perceber que essa parte da cidade é bastante urbanizada. Se você mora longe do centro, provavelmente a paisagem do seu bairro vai ser bem diferente. Temos agora um pedacinho do Rio de Janeiro. Só um pedacinho, pois essa cidade é bem grande e as paisagens são bastante diversas. O Rio é uma cidade litorânea.
Por último, temos a cidade de São Paulo, altamente urbanizada, é a maior cidade do Brasil, mas não o maior município. O maior município se chama Altamira e fica no estado do Pará, com quase 160 mil quilômetros quadrados de extensão. Professora, tô com uma dúvida aqui. Então, por que nós falamos vou para a cidade quando, na verdade, nós vamos para o centro da cidade? Eu não sei ao certo, mas eu acredito que é porque antigamente a maioria da população vivia no campo. Eles iam para a cidade sempre que precisavam ir ao médico ou fazer alguma outra atividade que só a zona urbana oferecia. Rio Preto era pequena e o centro era toda a cidade. Acredito que nós falamos assim até hoje porque pegamos essa expressão de uma outra geração. Ah, então, pensando na cidade de antigamente, o centro da cidade é o lugar mais antigo. Isso mesmo. Mas e a nossa cidade? Como é que nasceu? Isso que eu pergunto para vocês. Agora eu quero ver aquele trabalho sobre a história de São José do Rio Preto. Eu fiz. Eu também. Então vou ler. Tá. Eu começo. Tá bom. Foi em meados de 1940 que Luiz Antônio da Silveira, seu irmão e um amigo, desbravadores vindo de Minas Gerais, chegaram e se estabeleceram nas terras até onde hoje é o nosso município. Nessa época, nossa cidade era só mata virgem. Dizem os historiadores que os tais desbravadores sabiam apenas da existência do Rio Preto e de dois córregos do mesmo rio, que hoje conhecemos como Córrego Canela, que passa embaixo da Avenida Alberto Andaló, e o Córrego Borá, que passa ao longo da Avenida Badibacite. Conta a lenda que os pioneiros estavam explorando a região quando se perderam na mata, e só não morreram, pois foram guiados de volta ao acampamento por um pássaro azul. Cumprindo a promessa que fez a seu santo de devoção, São José, Luiz Antônio da Silveira doou em 1852 para a igreja parte das suas terras, onde hoje é o centro de Rio Preto, para que nelas fosse fundada uma cidade. Nesse mesmo ano, João Bernardino de Seixas e moradores da vizinhança começaram a construção de um cruzeiro de madeira e uma capela. Exatamente nesse local é o marco zero de nossa cidade, ou seja, onde a história do nosso município começou. O cruzeiro e a capela não existem mais, mas no mesmo local, localizado no coração de Rio Preto, na Praça D. José Marcondes, lá no calçadão, viu, pessoal? Existe um monumento que simboliza o local do surgimento da cidade. Durante 60 anos, até o final do século XIX, Rio Preto era formado por poucas casas, algumas vendas e propriedades rurais, como deixou registrado o Visconde de Taunay em Visões do Sertão. Olha só o que ele disse. A povoação consta de meia dúzia de palhoças abandonadas. Há uma igrejinha em construção e cremos que por muitos anos fique nesse estado, quando não se arruine totalmente. Mas ele estava errado. Por longos anos, a nossa cidade foi comarca de Araraquara, depois de Jaboticabal, ou seja, pertencia a essas duas cidades. Depois ela conquistou sua independência, ou seja, sua emancipação, no dia 19 de julho de 1894. Foi criado o nosso município de São José do Rio Preto. Mas só em 1912 é que a chegada da linha do trem fez com que Rio Preto prosperasse mais. Triplicou a população, professora, fez 3 vezes. Mas agora eu tô com uma dúvida. Tô com uma dúvida séria, professora. Eu fico tentando imaginar como é que era esse tempo, como é que esse tempão atrás, como é que era? Eu sabia que vocês iam ficar curiosos e por isso eu trouxe fotos de paisagens em São José do Rio Preto para que a gente perceba as transformações que a cidade sofreu com o tempo. Vamos ver? Temos aqui um trecho do rio que deu nome a São José do Rio Preto. Agora temos a Igreja Catedral, localizada no centro. A estação ferroviária, o famoso mercado municipal, o terminal rodoviário, a Avenida Alberto Andaló.
Uau, mas tá muito diferente, né? De antigamente. Parece que tem até mais gente andando nas ruas, pro. Isso é porque Rio Preto passou pelo processo de urbanização, ou seja, o crescimento da cidade, tanto em população, por causa da migração de pessoas que vieram do campo para a cidade, quanto em extensão, que é quando a zona rural se transforma em zona urbana. A cidade toma conta do campo. Hoje, São José do Rio Preto já tem mais de 450 mil habitantes e é dividida geograficamente em zonas. Vocês conhecem essas regiões da cidade? Eu conheço, eu conheço. Eu conheço a Zene, a Zona Norte. Aí lá tem o Rio Preto, Cidade Norte lá, Shopping Zona Norte, e tem umas escolas também. Tem o Olga Maluk, tem o Carmen Elita. Eu conheço. Eu conheço a Zona Sul. Eu conheço o Rio Preto Shopping, que é o primeiro da cidade. Conheço a Escola Barbacuri e conheço outros lugares também que tem lá na Zona Sul. Isso mesmo. E você? Aonde você mora? Pergunte para sua família e pesquise em qual região de Rio Preto você mora. Hoje nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Te espero quarta-feira que vem. Um beijo e até mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro e trago novamente um brinquedo de reciclagem super divertido. Eu estava pensando aqui, na aula de hoje nós aprendemos sobre o campo e sobre a cidade, sobre reciclagem, sobre os 5 R's, como reaproveitar os materiais que nós jogamos fora. E aí eu lembrei que eu conheço uma técnica que é para fazer uns brinquedos, uns carrinhos aqui, ó, de reciclagem, e eu vou mostrar para vocês. Mas antes de mostrar esse brinquedo, eu quero falar de 2 artistas brasileiros muito talentosos. O primeiro é o Sandro Rodrigues. Ele faz vários quadros, muita arte diferente com esses tipos de materiais, ó. Esse quadro aqui, por exemplo, se a gente ver bem de pertinho, nós vamos ver que tem várias tampinhas, uma tampinha dentro da outra. Ele utilizou aqui, ó, no caso, disquetes de computador velhos, ele pintou e fez um degradê bem bacana, colocou um cinto, tomada, fios, tudo aquilo que a gente ia jogar fora, ele transformou numa bela obra de arte. Aqui, por exemplo, ó, ele fez alguns brinquedos, principalmente com sucata. Então pegou aquela corrente de bicicleta, pegou aquelas rodinhas de carrinho de rolemã, ferro, metal, tudo que ia para o lixo, fez brinquedos muito divertidos. E esse aqui é o Vicky Muniz, ele também faz arte com esses materiais. Aqui, por exemplo, a gente vê um quadro, quando a gente amplia a imagem, a gente vê os detalhes. Então ele utiliza muitos metais, peças de ferro, plástico, tampinhas de garrafa, coisa que nós normalmente jogamos fora. E ele transforma em arte. Esse outro quadro aqui é muito legal, ó. Ele fez aqui um personagem, a gente percebe que foi com grãos de café, e os olhos, ou óculos, no caso aí, inclusive, são 2 xícaras deliciosas de café. Muito bem, e aproveitando os materiais que nós temos em casa, vamos fazer este brinquedo hoje aqui, ó. O principal material é um rolinho de papel higiênico que eu tenho certeza que você tem na sua casa aí e muitas vezes joga ele fora. A partir de hoje você pode guardá-lo para fazer incríveis brinquedos. Nós vamos utilizar aqui, ó, canetinha, papéis coloridos, que pode ser folha sulfite, você mesmo pode pintar, papéis de presente, jornais, coisas que você tem na sua casa. O importante é soltar a sua imaginação e a sua criatividade. Para começar, eu vou pegar um rolinho e vou encapá-lo aqui, ó, com um papel colorido. Se você não tiver um papel colorido, não tem nenhum problema. Você pode pintar com tinta guache ou usar um outro material que você tem à sua disposição. O importante, claro, é sempre fazer arte. Então eu vou pegar aqui a minha cola e vou encapar o meu rolinho. Passo aqui, seguro, com bastante cuidado e atenção, ó. Passo a cola aqui e fecho o meu rolinho. Observe que aqui, ó, eu cortei um pedaço um pouquinho maior do que o rolo. Para quê? Para fazer isso aqui, ó, eu coloco essa voltinha para dentro, fiz de um lado, ó, e agora vou fazer do outro. Muito bem, ó, a base do meu carrinho já está praticamente montada. Depois disso, eu vou pegar um outro papel da mesma cor e vou fazer a tampa que vai ficar aqui, ó, tanto na frente como atrás do meu carrinho. Então aqui no caso eu passo um pouquinho de cola na beirada do meu rolinho
pego um outro pedaço que eu tenho de papel, posso colocar alguma coisa em cima aqui, ou simplesmente segurar durante alguns segundos, depois recortar essa parte e fazer do outro lado, para ele ficar totalmente fechado, totalmente vedado. Muito bem, aqui como temos que esperar um pouco, eu já trouxe de casa pronto, ó, um que eu já fiz, no caso aqui eu recorto e fica certinho dos dois lados. Falta agora a gente fazer as rodas do nosso carrinho, tá? Então eu tenho aqui, ó, no caso, um papel preto, pode ser um outro pedaço de papel, um pedaço de cartolina, um papel mais durinho, tipo aquela caixa de sucrilhos, por exemplo. A gente vai dobrar em 4 partes. Vou desenhar um círculo para fazer as 4 rodas. Se você tiver dificuldade nessa parte, você pode colocar uma tampinha, uma moeda, alguma coisa redonda para fazer esse molde. Muito bem, como eu dobrei em 4 partes, agora eu tenho 4 rodinhas, tá? E aí eu vou colar na base do meu carrinho. Eu seguro bem para secar e depois eu viro do outro lado para colar as outras rodas. Enquanto ele seca aqui, eu vou fazer um detalhe para ficar mais legal. Vou fazer um círculo e dentro eu vou colocar o número 1 para colar nele. Ele vai ser um carrinho de corrida. Então eu posso escrever aqui o número 1. Recorto. Vou pegar um outro pedaço de papel que eu tenho fazendo um pequeno círculo, ó. Coloco um pouquinho de cola, o meu número 1 aqui. E aí posso colar aqui no meu carrinho. O importante é soltar a imaginação e criatividade com os materiais que você tem na sua casa. Se você quiser, você pode fazer aqui um motorista, um piloto do carro, por exemplo, e sair brincando. Olha que legal esses modelos que eu fiz aqui, ó. Este aqui é a rosinha, lembra muito aquele carro da Penélope Charmosa, do desenho Corrida Maluca, que é todo rosa, com um coraçãozinho. E eu fiz aqui também umas linhas de detalhes, ó. Então ficou bem legal. A roda é uma cartolina preta e depois tem uma cartolina branca. Esse aqui é um outro carro de corrida, ó. Eu fiz aqui o capacete, o motorista em cima do carro. Este aqui é baseado no Relâmpago McQueen, do filme Carros, que eu tenho certeza que você adora, ó. Ficou bem bacana. E esse aqui eu fiz uma forma mais rústica, mais simples. Olha que interessante. Ele é feito com 2 rolos de papel higiênico, tá? O primeiro eu utilizo como a base do carrinho e o segundo eu abri, ele virou uma espécie de cartolina. Aí eu fiz as rodas, ó, observe que eu pintei com canetinha mesmo, você pode pintar com lápis, com tinta guache, com os materiais que você tem na sua casa. Aí eu fiz aqui um desenho do motorista, ó, eu abri aqui essa parte de cima e também fiz o escapamento do carro. Então ficou bem legal, bem divertido e você pode soltar a sua imaginação, personalizar o seu carro da maneira que você quiser e com isso nós podemos reaproveitar ainda mais esses materiais que iriam para o lixo, que viram brinquedos, que viram artes, que viram artesanatos muito legais. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo quadro. Até lá! E aí? Eu adorei a nossa programação de hoje. E vocês? Espero que tenham gostado também. Beijos e até a próxima semana. Tchau!